Chegamos para mais um momento de sabedoria. Bora meditar na palavra? Muito bom dia, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, chegando aqui hoje para mais um momento de sabedoria. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar para você um versículo que me chamou um pouco a atenção aqui. Assim, mais um versículo que me chamou a atenção, né? Eu quero ler aqui hoje no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12 e versículo de número 7, que diz assim, ó: Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Interessante essa palavra aqui, por causa do tema que eu quero abordar aqui nessa manhã. Jesus ele faz essa mesma citação aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9 e versículo de número 13, que diz assim, ó: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque não vim chamar os justos, aliás, porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, que nós lemos primeiro, os fariseus estavam questionando Jesus porque ele estava realizando alguns trabalhos no sábado. E de acordo com os fariseus, aquilo era uma blasfêmia, era transgredir a lei, era pecado. E Jesus ele pega o exemplo de Davi aqui e fala assim: vocês não leram, não? Vocês não leram lá quando Davi era sábado e estava com fome? Ele entrou dentro do templo e pegou os pães da proposição que não era lícito comer e comeu. Então, assim, o bom que era só para o sacerdote. O pão da proposição era o quê? Dentro do templo havia uma mesa feita com madeira de acácia e revestida de ouro. Em cima daquela mesa era colocado 12 pães em duas fileiras, representando as tribos de Israel. Aqueles pães ficavam ali em exposição, diante à face de Deus. E ao findar de uma semana, eles eram retirados, eram colocados pães novos, e apenas os sacerdotes poderiam comer aqueles pães, porque eram sagrados. E Davi, quando ele estava com fome, ele entrou lá e comeu. Então o que acontece? Só de Jesus ter citado essa palavra, essa passagem, ele já mostra o quê? A vida humana, uma alma, ela está acima de uma regra. Porque se eu colocar uma regra acima de uma vida, isso se torna legalismo e não pode ser aplicado nem imposto por mim ou por qualquer líder que seja. Eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim: para você ser salvo, só se você agir dessa forma. Por quê? Porque a alma da pessoa ela está superior a leis e regras. É claro, eu posso chegar para a pessoa e falar assim: ó, para você ser salvo, você precisa se entregar para Jesus, arrepender de seus pecados, se batizar, ter uma nova vida. Isso aí é um sacramento. Agora eu estou falando de leis, estou falando de coisas, de liturgias, de crenças, de costumes. Então, quando nós voltamos aqui para dentro do texto aqui, como eu disse, Jesus fala a mesma coisa no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, e ele está citando a própria lei que os fariseus diziam conhecer profundamente, viver, né? Que ele está citando aqui Oséias 6,6, que diz assim, ó: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Então, antes de eu querer guardar alguma regra ou impor algum costume, desculpa aqui, né, mano? Tá marcado aqui os textos que eu gostaria de ler, a gente marcou do jeito que deu aqui. Mas enfim, antes de eu dizer que eu sou um santo profeta, um sei lá o quê, qualquer cargo eclesiástico, eu tenho que conhecer, e esse conhecer aqui, ó, que foi citado no Evangelho de Mateus, capítulo 9 aqui, ó, ele vem da palavra grego ginosko, que quer dizer o quê? Conhecer através da experiência e da vivência. Não é conhecer de ouvir falar, de ter memorizado um versículo A, B ou C.
é conhecer da experiência. Eu amar uma alma além de uma regra litúrgica ou de um costume, entendeu? E aí ele cita também aqui, ó, 1 Samuel, capítulo 15. Deixa eu recordar aqui, irmãos. 1 Samuel. Aliás, recordar não, né? Só que o capítulo tá certo, só deu branco aqui no versículo. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22. Diz assim, ó. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, você pensa, irmãos. Eu poderia até ler o 23 aqui, ó. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, o brigar, o contender, né? Porfiar quer dizer isso. É como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui falando com Saul. Então, o que acontece? Eu, como cristão, eu tenho que ter minha conduta? Sim. Eu tenho que me comportar como um cristão? Sim. Agora, a minha maior riqueza é amar uma alma, é me preocupar com a vida. Porque Jesus aqui, ele estava citando Davi, porque o templo era importante? Sim. Aqueles rituais litúrgicos eram importantes? Sim. Tanto que foi Deus que mandou que houvesse aqueles rituais litúrgicos. Agora, a fome de um homem é muito mais importante. Davi estava com fome, foi lá, pegou, comeu. Deus não puniu ele e ainda usou como exemplo. Hoje, o nosso evangelho, ele não pode se resumir a regras. Ele não pode se resumir a costumes. Ele não pode, em hipótese alguma, selecionar quem é e quem não é pelo as coisas que ele faz nesse sentido grosseiro. É claro que uma pessoa que está dentro da igreja, que está adulterando, que está mentindo, que está roubando, que está, né, são coisas gritantes. E eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que estão preocupadas com uma linha. Como que eu posso dizer aqui para você? A pessoa está preocupada com um cisco no olho do outro, enquanto tem uma trave no seu. A pessoa que está preocupada se o irmão fala de alguma certa forma, se o irmão veste tal tipo de roupa, mas de dentro do meu coração eu estou preocupado com regras, leis e liturgia e não estou nem aí para a alma do irmão. É disso que o texto está falando. É sobre isso que eu quero falar hoje. O Senhor Jesus, ele quer obediência à palavra, muito antes de sacrifício. Ele quer que eu obedeça esse livro. E para obedecer, eu tenho que conhecer. Antes de eu ser dizimista, antes de eu exercer algum cargo ministerial, antes de eu fazer qualquer coisa na igreja, qualquer coisa, ele está nos exortando hoje para que nós venhamos colocar em prática. Para finalizar, João 15, verso 7, diz assim, ó: Se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Segredo para receber a bênção do Senhor e morar no céu, ser bem-sucedido em qualquer área, permaneça em Jesus e permita que a palavra dele permaneça em você. Esse foi o nosso momento de sabedoria. Eu espero que Deus tenha falado com você. Um bom dia. A paz do Senhor.